Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar falando sobre o sistema imunitário, né, e vacinação, né? A gente tem que pensar, quando a gente falar em sistema imunitário, falar em vacinação, nós temos que pensar que o Brasil, né, independente da idade, seja a fase que for dele, né, criança, né, adolescente, adulto, um idoso, né? Então existe um calendário nacional de vacinação, né? Ele é correspondente a cada uma das faixas etárias que a gente possa ter aí presente. Aí tem que pensar que por meio da vacinação de forma maciça, né, dessa população, a gente de alguma forma vai fazer e atingir com que muitas doenças comuns no país, né, sejam combatidas, deixem de alguma forma, deixem de existir. E aí nós conseguimos implantar um sistema de política pública de forma adequada. Nós podemos fazer uma citação com relação à poliomielite, com relação à rubéola, com relação à coqueluche. São exemplos de doenças comuns há algumas décadas, né? Sobre as quais a gente tem que imaginar e pensar que talvez sequer tenha ouvido falar, né? Então são coisas que nós devemos levar muito em consideração com relação a isso, tá? Aí eu vou fazer uma situação hipotética, eu vou falar para vocês uma situação. Imagine que você vai ao posto para tomar uma vacina, e quando você chega nesse posto, a agente de organização ou a técnica de enfermagem vai dizer que vai atender uma pessoa que está, né, vai aplicar o pulso da ferida, né, de uma pessoa. Ela vai cuidar, fazer os primeiros cuidados com relação a uma ferida, justamente para aquela patologia da qual você estaria fazendo, né, como intermédio aí, um processo de vacinação. É óbvio, né, que estaria de acordo, né, a gente pensar, o que você pensaria disso, né? Estaria de acordo você receber a secreção, né, de uma outra pessoa para ser imunizado contra essa doença, né? É claro que essa situação é uma situação que a gente fala que é uma situação fictícia, né? Ela não acontecerá em uma visita a um posto de saúde, né? E nem tanto, né, o procedimento descrito resulta, né? A gente pode imaginar que ele é um procedimento que resultou na descoberta da primeira vacina, né? Essa situação hipotética. E que se tem registro, né, até hoje, que é contra a vacina da varíola, né? Ela foi desenvolvida por um médico inglês chamado Edward Jenner, né? Ele ficou presente aí, né, desde 1749 até 1823, né? Ele notadamente, né, ele observava, né, pessoas que ordenhavam vacas e adquiriam imunidade à varíola humana. E aí ele realizou um experimento, né? Então eu vou contar mais ou menos um pouquinho qual foi a etapa, né, o experimento que ele se fez valer para nós termos hoje, né, para que ele na época, quer dizer, tenha tido conhecimento e ter conseguido alterar as condições básicas, né, e a criação da vacina em questão. Então, Edward, né, ele nasceu na localidade inglesa, né, de Barkeleigh, né, em 17 de maio de 1749. Com apenas 13 anos de idade, ele já ajudava um cirurgião em Bristol. Ele se formou em medicina em Londres, né? Logo em seguida ele realizou, né? Ele retornou, na verdade, logo em seguida para sua cidade natal, onde ele acabou realizando experimentos, né, relativos à varíola em questão. E na época era uma das doenças mais temidas da humanidade, né, de uma forma geral. Então o que aconteceu? Quando ele começava a observar as pessoas que ordenhavam as vacas, eles não contraíam a varíola, desde que tivessem adquirido de uma forma animal da doença, né? Aí Jenny, ele extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e ele inoculou em um menino saudável, né, esse vírus em si, né? E o que a gente observou? James Phipps, né, o nome dele, ele de 8 anos, em 4 de maio de 1796, foi quando foi realizado esse procedimento. Esse menino, ele contraiu a doença de forma branda, né, e ele logo ficou curado.
Quando foi em 1º de julho, Jenner, ele inoculou no mesmo menino o líquido que foi extraído de uma pústula, né, de varíola humana, ou seja, de um processo já infeccioso em questão. E o James, ele não contraiu a doença, o que significa que ele estava imune à doença em si. Então ele já estava imune, uma vez que ele já teve contato com a doença de uma forma geral. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí a gente tem que pensar o quê? Nós vamos falar a respeito do sistema imunitário. O sistema imunitário, ele consiste no conjunto de moléculas, células e tecidos e os órgãos que estão envolvidos na neutralização e até mesmo na eliminação dos agentes ou moléculas que a gente considera estranhos para o organismo. Toda ou qualquer substância estranha, elas são chamadas de antígenos. O próprio sistema imunitário, de uma forma geral, ele elabora uma resposta de forma específica contra os organismos infecciosos. E aí, de uma forma geral, eles acabam participando da manutenção do equilíbrio do corpo. O mau funcionamento desse sistema, ele pode comprometer, ele pode comprometer ou mesmo acabar impedindo, de uma forma geral, pessoal, o combate a essas infecções, mesmo de forma das mais leves, e acabar resultando em problemas dos mais variados aí, incluindo até mesmo levando esses indivíduos a óbito, É uma situação que pode acontecer. Se a gente for considerar, no entanto, aí, mesmo quando estiver ativo, a virulência em si, nem sempre o sistema imunitário, ou assim se diz o imunológico, ele consegue evitar o desenvolvimento dessa doença infecciosa no organismo do indivíduo. E a partir daí, gerar uma resposta, a um agente estranho que levaria certo tempo para poder se desenvolver no organismo. Se a gente for considerar, além disso, os antígenos, eles podem apresentar um mecanismo que pode diminuir ou evitar a resposta imune do organismo. Tudo bem? Vamos para o próximo passo. Aí agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho... só faltou um item, pessoal, para eu falar para vocês. Não faltou não. Acho que está ok. Vamos lá então. Então agora nós vamos começar a falarmos de como que esses sistemas de defesa do nosso corpo eles passam a funcionar, De que forma? Então agora nós vamos falar a respeito dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles também são conhecidos como os leucócitos. São células de defesa, que fazem parte do nosso sangue e da linfa, São células de defesa do meu corpo. É um líquido que faz parte do sistema linfático. Ou seja, se nós formos considerar, pessoal, os glóbulos brancos, eles protegem o corpo. E ao proteger o corpo, eles neutralizam, eles acabam destruindo, os micro-organismos ou outros elementos estranhos que venham adentrar o organismo. E com isso, compondo, de uma forma geral, portanto, esse sistema de defesa, ou seja, o sistema imunitário, juntamente com os órgãos que a gente chama de órgãos linfáticos, que são os órgãos de defesa para o organismo de uma forma geral. Não podemos deixar de falar que quando o vírus ou quando a bactéria, ou outro tipo de agente patológico, eles penetram no nosso corpo de uma forma geral, o número de glóbulos brancos no sangue, ele tende a aumentar significativamente. Os glóbulos brancos, eles diferem uns dos outros, pelo tamanho, pela forma do núcleo, de modo como atuam, Alguns realizam a fagocitose. O que é a fagocitose? Elas englobam e digerem um micro-organismo, Outros produzem substâncias. Então, os anticorpos, de uma forma geral, eles circulam no sangue, Eles reconhecem e neutralizam os antígenos. Eles podem ser de 5 tipos, não esqueçam isso. Os neutrófilos, os basófilos, os monócitos, os linfócitos e os eosinófilos,
Então agora nós vamos falar a característica de cada uma dessas estruturas que nós temos presente aí, tá bom? E aí nós vamos aprender sobre cada um deles de uma forma geral. Vamos falar do primeiro. Os neutrófilos, de uma forma geral, eles apresentam uma grande capacidade de movimentação e de fagocitose, que é a capacidade de englobar um corpo estranho ou um composto estranho que esteja dentro do metabolismo. São os primeiros a chegar aos locais da infecção. Eles atravessam paredes dos capilares e eles acabam destruindo os micro-organismos estranhos ao organismo. Então os neutrófilos, eles são os primeiros a tentar combater o micro-organismo de uma forma geral. Os basófilos, eles são encontrados em pequena quantidade no sangue, mas eles também participam, eles são capazes de participar dos processos alérgicos. Então os basófilos, eles participam dos processos alérgicos. Aí agora nós vamos falar dos monócitos. Os monócitos, ao migrar para o tecido, essas células, né, do corpo, aos tecidos do corpo, eles se transformam em macrófagos e eles apresentam uma importante função de fagocitose, ou seja, os macrófagos exercem o mesmo papel, ou tão quão importante, quanto a fagocitose, que é a capacidade de englobar um corpo estranho, uma substância ou algo que esteja sendo eliminado pelo seu próprio metabolismo. Como mecanismo de defesa, ele vai lá e vai se apropriar. Ele vai tentar absorver aquele corpo estranho. Tudo bem? Os linfócitos, eles existem alguns tipos de linfócitos, né? Cada um acaba desempenhando uma função específica e de forma diferente. Alguns deles podem produzir os anticorpos, outros destroem as células estranhas do organismo, como as transplantadas, as cancerosas, as infectadas ou por vírus ou por bactérias. Tudo bem? E por último, nós vamos falar dos eosinófilos, tá? Eosinófilos. Eles têm a capacidade de participar das reações alérgicas, eles atuam na defesa, né, contra os parasitas, né, como alguns tipos de vermes e também protozoários. A gente pode citar alguns exemplos, as verminoses, como por exemplo a teníase, a elefantíase, o amarelão, né? E nós vamos poder falar também, de uma forma geral, né, a giardíase e também a malária, né? São tipos de protozooses, né? São tipos de protozooses, né? Que a gente costuma falar aí de uma forma geral. Tá bom? Então a gente tem que observar. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui para ficar claro? Agora, a partir desse momento, sabendo a relação de cada um, quando o médico solicita um hemograma completo, você também consegue interpretar fazendo valores de referência. Se você pegar na página número 9 e você observar, fica muito nítido quando o médico pede um hemograma e você vai conseguir avaliar, observar a concentração que você tem dessas células, né, basófilas, neutrófilas, os eosinófilos. Então você consegue avaliar se ele está acima do valor esperado ou abaixo do valor esperado. E aí você já consegue interpretar como que ele vai estar interpretando ou como que ele vai estar atuando dentro do seu metabolismo de uma forma geral. Tá bom, galera? Então, aí na página 9 ele mostra um exame, por exemplo, para que a gente pudesse, de alguma forma geral, tentar identificar o que está acontecendo, né? Como que ele está atuando, de que forma que ele está se comportando dentro da célula de uma forma geral. Nessa mesma página, nós temos aí um quadrinho que demonstra um indivíduo com ferimento, né? Ação do sistema imunitário em defesa de um ferimento. Então, no primeiro momento, eu tenho um tecido que foi rompido por uma lâmina, né? Uma lâmina metálica. Então, rompeu, causou um dano, né? Então, se concentra um grande número, né? A partir do momento que houve um ferimento, a gente vai observar que houve uma grande concentração de glóbulos brancos por conta do acúmulo do líquido, né? E aí, com tudo isso, acaba ocorrendo um inchaço nesse local, tá? E se vocês observarem, os glóbulos brancos, eles englobam e destroem as bactérias. Então, de uma maneira geral, né, a gente consegue observar que ela vai tomando conta dessa estrutura de corpo, de célula, de uma forma geral. Tá bom? Tudo bem?
Então, pessoal, eu acredito que, de uma forma geral, a gente conseguiu fazer uma abordagem básica e clássica aí, tá?